Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Gabriel Quintanilha, eu sou professor de Direito Tributário, que eu tenho certeza que é uma matéria muitíssimo importante no seu caminho para aprovação no concurso de procuradoria. Eu estou aqui para que nós possamos abordar as principais decisões nos tribunais superiores no ano de 2021. E olha que foi um ano bastante interessante e movimentado nos tribunais superiores. O STF, principalmente, analisou diversos assuntos, reavaliou diversos assuntos, consolidou algumas decisões, mas efetivamente nós temos muito material para ser abordado, muito material para ser falado com relação aos tribunais superiores. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar aqui o meu contato. Aqui em cima você encontra o meu e-mail, gquintanilha@gmail.com. E aqui ao lado você vai encontrar o meu Instagram, @GabiQuintanilha. @GabQuintanilha é também um canal onde eu disponibilizo muito material comentando assuntos relativos ao direito tributário, ok? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Vamos falar então de direito tributário, pois afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. O primeiro tema que eu trago para ser abordado e ser debatido com você é o julgamento do agravo no recurso extraordinário 1255885 pelo STF. Foi o tema 1099 da repercussão geral. No tema 1099 da repercussão geral, foi firmado o entendimento no sentido da não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos. A grande discussão aqui, ela vem já há muitos anos. Por quê? Qual é o fato gerador do ICMS? O fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias, ela é caracterizada com a saída jurídica da mercadoria do estabelecimento do vendedor, quando há essa troca de titularidade que caracteriza uma operação mercantil. Sempre que houver a troca de titularidade que caracterize a operação mercantil, nós estamos diante de um fato gerador do ICMS. Então, o ICMS pressupõe para sua incidência a troca de titularidade. Aliás, a operação de circulação de mercadoria, segundo o ministro Marco Aurélio, é a operação mercantil. É a transferência de titularidade daquele que pratica o ato de comércio, daquele que pratica a mercancia para a outra pessoa. Se não houver troca de titularidade, não há que se falar na incidência do ICMS. É o que acontece, por exemplo, nos contratos de comodato. Nos contratos de comodato não incide ICMS porque efetivamente não há que se falar na troca de titularidade. Há uma mera transferência que, diga-se de passagem, sequer é onerosa. Se é uma mera transferência que sequer é onerosa, não estamos diante de um fato gerador do ICMS, ok? Então, voltando ao caso concreto, esse ponto já foi objeto de discussão durante muitos anos na jurisprudência. Para vocês terem uma noção, apesar do artigo 12 da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir que regulamenta o ICMS, apesar do artigo 12 prever que incide ICMS ainda que haja transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade, o STJ já havia editado a súmula 166, que diz com todas as letras que não incide o ICMS na mera circulação física entre estabelecimentos de mesma titularidade, ou seja, não incide ICMS se houver uma circulação física de matriz para filial. Esse sempre foi o entendimento consolidado no STJ. Tanto é que essa súmula ela é anterior à Lei Complementar 87 de 96 e ela foi objeto de ratificação. Como ela é anterior, ela foi ratificada mesmo após a Lei Complementar 87 de 96, tendo em vista que não se trata de uma operação mercantil a partir do momento em que o produto sai de matriz para filial, não havendo uma troca de titularidade, não havendo, então, nesse caso concreto, a caracterização do fato gerador do
ICMS. Daí surge a grande discussão. Ok, de matriz para filial não há troca de titularidade, não incide ICMS. Pois bem, agora, e se for numa operação interestadual? E se for numa operação em que a matriz está, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro e a filial está, por exemplo, no estado de São Paulo? Porque, nesse caso, o professor Roque Antônio Carrasa, no seu livro sobre ICMS, o professor Roque Antônio Carrasa, ele diria que incide ICMS, tendo em vista a usurpação de competência. Para o professor Roque Antônio, incidiria o ICMS em razão da usurpação de competência. Por quê? Porque se a filial do Rio, ou a matriz do Rio, enfim, transfere para a matriz ou filial em São Paulo, sem a incidência desse imposto, o Rio de Janeiro não arrecadaria o ICMS, que seria arrecadado somente pelo Estado de São Paulo. No momento da venda dessa mercadoria. Havendo, então, uma usurpação de competência do Rio de Janeiro pelo Estado de São Paulo, que arrecadaria no lugar do Rio de Janeiro. E esse entendimento foi defendido pelo professor Roque Antônio Carrasa durante muitos anos. No livro dele de ICMS. Ocorre que nesse caso especificamente, ainda que haja uma usurpação de competência, isso faz parte do fato gerador do ICMS, que é a circulação de mercadorias. Faz parte da natureza do imposto. Não sendo suficiente, né, para caracterizar a incidência do imposto, o fato gerador do ICMS. Porque não é uma operação mercantil, ela não é uma operação sequer onerosa. Então o assunto continua sendo debatido. Então chegou no STF. E chegou no STF para o STF então dizer, olha, incide ou não incide ICMS? Há ou não a caracterização do fato gerador. E o STF entendeu que não incide ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Por quê? Porque é uma operação que não caracteriza o fato gerador. Não há, nesse caso, a caracterização do fato gerador, porque não há, nesse caso, uma circulação de mercadorias. Porque não há, nesse caso, uma troca de titularidade. Se não há troca de titularidade, não há um fato gerador do ICMS. Ok? Então, basicamente, nesse caso, nós não temos alteração de jurisprudência, mas sim a consolidação de uma jurisprudência altamente relevante e importante para o direito tributário, principalmente para os comércios. Mas, Gabriel, isso é uma perda para os estados? Sem sombra de dúvidas. É uma perda relevante para os estados. Porém, por outro lado, é importante lembrar que quando havia esse recolhimento, matriz também enviava crédito para a filial. Então esse creditamento também não vai acontecer mais. Então a perda não é tão grande quanto parece, ok? Belezinha? Legal? Então a gente vai trazer um outro assunto muitíssimo importante para ser abordado. Foi o recurso extraordinário 628075. 628075. Esse é o tema 490 da repercussão geral, que fala sobre o creditamento de ICMS, incidente em operação oriunda de outro ente federado, que concede unilateralmente um benefício fiscal. Gente, esse caso é muito interessante, Pelo seguinte, o ICMS, ele é objeto de muita guerra fiscal. O ICMS é um dos impostos mais complexos do Brasil, sobretudo por causa da guerra fiscal. Os estados, eles buscam criar alíquotas de ICMS menores para atrair empresas para o seu território. Quando os estados assim o fazem, o que os estados estão efetivamente fazendo é, olha, vem para cá porque aqui vale a pena. Vem para cá porque aqui você vai pagar menos tributo. Agora, há benefícios fiscais que são benefícios fiscais transferidos para um outro ente federado. Ou seja, o exemplo, né? O produto sai do Espírito Santo,
no determinado benefício fiscal para o Estado de São Paulo. Nesse caso, o Estado do Espírito Santo vai lá e concede um benefício fiscal dizendo o seguinte: olha, para o Estado do Espírito Santo você vai recolher 1% de ICMS, mas você tem o direito de destacar na nota o ICMS da operação interestadual, que nesse caso, quando o produto sai de um estado pobre, que é o caso do Espírito Santo, para um estado rico, a alíquota é de 12%. Então, se eu estou vendendo do Espírito Santo para São Paulo, eu destaco na nota 12% de ICMS, mas só recolho 11%. Só recolho 1%, gerando uma diferença de 11%. O benefício fiscal quem está dando é o Espírito Santo, mas quem está suportando e pagando a conta é o Estado de São Paulo. Quem está suportando e pagando a conta desse benefício fiscal é o Estado de São Paulo. Então eu tenho uma transferência do ônus do benefício fiscal que eu estou concedendo para outro estado. Isso pode acontecer? Bom, é importante frisar que na forma do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição, todo benefício fiscal de ICMS tem que ser regulamentado por lei complementar. E a lei complementar que regulamenta o benefício fiscal de ICMS é a lei complementar 24 de 75. E a lei complementar 24 de 75 prevê que só será constitucional o benefício fiscal de ICMS se ele estiver previamente autorizado pelo convênio. O benefício fiscal de ICMS só será constitucional se estiver previamente autorizado pelo convênio. Se o convênio não autorizar, e o que é o convênio? É a deliberação dos estados. São os 27 secretários do Estado de Fazenda que se sentam numa mesa e que definem o Estado X pode conceder o benefício fiscal. Se aprovado por unanimidade, o benefício fiscal é válido. Se não for aprovado por unanimidade, o benefício fiscal não será válido. Então você percebe que essa figura do benefício fiscal de ICMS é objeto de muita discussão. Então assim, eu não estou falando só de isenção não, tá? Isenção, crédito presumido, como é o exemplo que eu dei, base de cálculo reduzida, ou seja, todos os benefícios fiscais precisam ser aprovados por unanimidade pelo convênio, ok? Agora, é importante frisar que o convênio não concede benefício, tá, gente? O convênio não concede benefício. O convênio, ele autoriza que os estados concedam. Ele autoriza que os estados concedam, tá? Presta bem atenção. Se os estados não concederem por legislação interna, o benefício fiscal não será válido. O convênio é só autorizativo, ele não concede o benefício fiscal. É fundamental que você tenha isso em mente, beleza? Legal? E aí nessa discussão você está percebendo aqui que o ponto principal é o seguinte: benefício fiscal de ICMS. Tem que ter aprovação por unanimidade? Tem. Agora, houve um questionamento pelo Estado de São Paulo, diversos benefícios fiscais, inclusive do Espírito Santo, foram declarados inconstitucionais, sendo que veio a Lei Complementar 160, lá em 2017, e a Lei Complementar 160 autorizou que os estados e o Distrito Federal celebrassem novos convênios para viabilizar a convalidação dos incentivos fiscais que foram concedidos anteriormente. Ou seja, aqueles benefícios fiscais até a data da publicação da Lei Complementar 160 poderiam ser convalidados pelos estados, com autorização da Lei Complementar 160, com autorização da Lei Complementar 160. Então, nesse caso especificamente, você tem uma nova possibilidade de concessão de benefícios fiscais, uma nova possibilidade de validação daqueles benefícios fiscais que foram concedidos anteriormente, entendeu? Então, o que acontece? É muito importante você entender que essa briga, ela não tem fim. Essa briga, ela não tem fim, tá? Essa nova possibilidade de chamar o secretário de Estado de Fazenda, sentarem em uma mesa e definirem a convalidação, ok, ótimo, beleza. Só que aí, não faz como funciona isso no final das contas, né? O assunto então chega até o ICMS, chega ao STF, desculpa, o ICMS é um assunto de cunho constitucional que vai chegar até o STF, entendeu? Então, nesse caso,
nesse caso, vamos voltar ao meu exemplo. Estado do Espírito Santo concede benefício unilateral de redução de alíquota de ICMS na operação interestadual. Eu tenho uma empresa no Espírito Santo, recolho 1% de ICMS na operação interestadual para São Paulo. A alíquota para São Paulo interestadual é 12%, resolução número 22 de 89 do Senado Federal. A alíquota é de 12%, ou seja, eu destaco 12, recolho 1. São Paulo suporta o benefício fiscal de 11%. E aí? Nesse caso, é possível que o Estado de São Paulo vede o aproveitamento desse crédito? É possível o estorno desse crédito pelo Estado de São Paulo? O que você acha? Seria possível o estorno desse crédito? Porque essa é uma discussão super, hiper relevante. Afinal de contas, o Estado de São Paulo não corroborou com aquilo. Esse benefício fiscal foi concedido unilateralmente pelo Estado do Espírito Santo. Esse benefício unilateral, me conta, ele vai valer? O que você acha? O STF entendeu, claro, no julgamento do tema 490, que é 100% possível que o Estado de destino do benefício glose o crédito. É 100% possível que o Estado do benefício fiscal glose o crédito, beleza? Então, é claro que é possível a glosa desse crédito pelo Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo vai fazer por quê? Ele vai glosar esse crédito porque ele efetivamente nunca, jamais corroborou com a concessão desse benefício. Ele nunca, jamais corroborou com a concessão desse benefício. Então, perceba, é óbvio e ululante que nesse caso especificamente seja autorizada a vedação ao gozo do crédito sem violar a não cumulatividade. Porque é importante lembrar que o ICMS ele é um imposto não cumulativo, gerando crédito para a operação seguinte do imposto recolhido na operação anterior. Então, nesse caso especificamente, o que acontece? Nesse caso especificamente, quando o Estado glosa o crédito, ele não está violando a não cumulatividade, pelo contrário, ele está resguardando o seu orçamento. Então, é possível que haja essa glosa unilateral. É plenamente possível essa glosa unilateral que, diga-se de passagem, não viola a não cumulatividade. Não viola a não cumulatividade. Belezinha, galera? Fácil? Legal? Então, eu vou ler aqui a tese firmada. O estorno proporcional de crédito ICMS efetuado pelo Estado de destino em razão do crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Beleza? Fácil? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Bom, dito isso, a gente pode partir para o próximo tema. E você percebe que é muita questão que envolve, né, o ICMS. O ICMS sempre será uma das maiores fontes de briga no Brasil até que saia a reforma tributária, né? E o ICMS seja ali reunido com o ISS, etc., com a legislação simplificada. Talvez aí a gente tenha uma simplificação, mas enquanto o ICMS continuar existindo, vai ser, sem sombra de dúvidas, um dos maiores motivos de briga doutrinária e jurisprudencial. Próximo tema, recurso extraordinário 607886, tema 364 da repercussão geral. Tema 364 da repercussão geral. É dos estados e do Distrito Federal a titularidade do que é arrecadado, considerado imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Preste atenção que esse caso é muito interessante. Muito interessante. A gente não pode confundir competência com capacidade. A competência nada mais é que o poder de criar o tributo. Enquanto a capacidade abrange a fiscalização e a arrecadação. Competência é o poder de criar.
Capacidade abrange fiscalização e arrecadação. Então, se eu estou criando um tributo, eu estou exercendo a competência. Se eu estou fiscalizando e arrecadando, eu estou exercendo a capacidade. Na forma do artigo 7º do Código Tributário Nacional, é fundamental que você lembre que a competência tributária ela será sempre indelegável. A competência tributária ela será sempre, em qualquer hipótese, indelegável. Não existe a possibilidade de delegação da competência, ok? A capacidade pode ser delegada, enfim, do jeito que o indivíduo bem entender, o que acontece, por exemplo, com o Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural é o imposto de competência da União, na forma do artigo 153 da Constituição, e os municípios podem, na forma do parágrafo 4º, inciso 3 da própria Constituição, os municípios podem optar por fiscalizar e arrecadar o ITR. E qual a vantagem que eles têm ao fazê-lo? A grande vantagem dos municípios é receber para si 100% da arrecadação. 100% da arrecadação fica com o município que fizer a opção por fiscalizar e arrecadar o ITR. Tá? Dito isso, a gente precisa necessariamente diferenciar capacidade e competência de uma figura jurídica chamada titularidade da Receita. A titularidade da Receita, ela está tratada e ela é prevista na Constituição nos artigos 157 e 158 da Carta. No 157 e 158, vocês encontram na redação do caput de ambos os dispositivos a seguinte palavra: pertence. Pertence do verbo pertencer, né? Pertence, diz o 157, aos estados e ao Distrito Federal. O 158 diz: pertence aos municípios. Pertence. Pertence significa dizer que essa grana é dos estados e do Distrito Federal, no artigo 157, é dos municípios, no artigo 158. Essas hipóteses são hipóteses de repartições diretas de receitas. Repartições diretas de receitas, que não se confundem jamais com as hipóteses de repartição indireta, que estão no artigo 159 da Constituição. Aliás, abra o artigo 159, por favor. No artigo 159, você vai encontrar que a União entregará. A União entregará. Você percebe que há uma diferença semântica enorme entre o 157 e o 158 e o 159. Porque enquanto o 157 e o 158 deixam claro que essa grana, essa arrecadação, pertence aos estados e aos municípios, o 159 fica claro que a União vai entregar. Se a União vai entregar, ela entrega o que é dela. Enquanto no 157 e no 158, o fruto dessa arrecadação pertence aos estados e aos municípios. Isso é de uma importância ímpar. Por quê? Quando você analisa o 158, você tem um pouquinho mais de possibilidades do que no 157. Porque no 157 está escrito só que pertence aos estados, a arrecadação relativa ao imposto de renda retido na fonte dos servidores estaduais e a 20% da arrecadação da competência residual. Agora, quando você vai para o 158, você vai ver o seguinte: pertence aos municípios o imposto de renda retido na fonte dos seus servidores, e servidores de autarquias, etc. No inciso 2, você vai perceber que pertence aos municípios 50% do ITR, pertencendo 100%, caso os municípios optem por fiscalizar e arrecadar, não é isso? E além disso, você ainda tem uma questão interessante. Pertence ao município 50% do IPVA arrecadado no seu território e 25% de todo o ICMS arrecadado no seu território. Quando eu uso o 158 para explicar, é mais fácil, porque o 158 tem várias hipóteses diferentes.
Porque isso aqui já foi objeto de briga. Isso aqui já foi objeto de discussão relevantíssima na jurisprudência. Afinal de contas, quando foi editada a súmula vinculante número 30, e não adianta você procurar a súmula vinculante número 30, você não vai achar, ela está suspensa pelo STF, porque ela não resolvia o problema. A súmula vinculante número 30, ela dá uma interpretação ao pertence de forma mais clara, dizendo o seguinte, olha, pertence ao município. Portanto, se o Estado concede um benefício fiscal de ICMS, o Estado não pode deixar de repassar os 25% do município. Porque 25% da arrecadação é do município. 25% da arrecadação é do município. O Estado não tem como fugir disso. Se o Estado não tem como fugir disso e ele concede um benefício fiscal que abrange tudo, o que vai acontecer? O Estado vai ter que repor a parte que pertence ao município. O Estado tem que repor a parte que pertence ao município. Tem que devolver ao município aqueles 25% que pertence a ele, que o Estado está concedendo benefício fiscal. Só que a súmula vinculante número 30, ela foi cancelada. Na verdade, ela foi suspensa, não chegou a ser cancelada. Ela foi suspensa porque ela não resolve o problema como um todo. Ela foi suspensa por um motivo muito simples. Porque, ok, o Estado tem que repor ao município os 25% do ICMS, mas e se o Estado autoriza o recebimento por meio de dação em pagamento de bens imóveis? Aí o contribuinte de ICMS vai lá e paga com bem imóvel. O que vai acontecer nesse caso? Bom, foi lá e pagou com bem imóvel, vai haver ali um condomínio entre Estado e município na propriedade daquele bem? A resposta é não, óbvio que não. Até porque isso nunca vai dar certo. Então o STF percebeu que a súmula vinculante, número 30, ela tinha problemas. Problemas que precisavam ser solucionados, né? Então ela foi efetivamente suspensa para soluções, né? E aí a discussão então passou a ser travada no seguinte sentido: então a União não pode conceder benefício fiscal da parte que pertence aos municípios e da parte que pertence aos estados? Não pode. O que não acontece com o 159. Porque no 159 a União faz o que ela quiser, afinal de contas ela entrega. Ela entrega o que é dela, se é dela ela faz o que ela bem entender. Ela é a dona da grana. Beleza? E aí surgiu a discussão do tema 364. A discussão do tema 364 é o seguinte: o 158 inciso 1, ele fala efetivamente da retenção na fonte do imposto de renda, não do trabalhador. Tá? Efetivamente, nesse caso, a gente está falando da prestação de serviços, da contratação de pessoa jurídica, né? E aí fica claro no STF que, olha, qualquer retenção na fonte de imposto de renda por órgão do Estado pertence ao Estado. O Estado é o titular daquela arrecadação. O Estado é o titular daquele dinheiro. Então pertence ao Estado. Beleza? É um julgamento importantíssimo para os Estados. Afinal de contas, é uma discussão que parece óbvia pelo artigo 157, inciso 1. E ela se estende também aos municípios, por que não? Ela se estende também aos municípios. Afinal de contas, o artigo 158, inciso 1 tem uma regra de repetição com relação ao 157, inciso 1. É idêntico. Beleza? Tranquilo? Joia? Então, tema 364, importantíssimo para os estados, hein? Importantíssimo para os estados. E aí nós chegamos em mais um tema relevante para os estados, que é o tema 825. Tema 825 da repercussão geral. Foi o julgamento do recurso extraordinário 851.108. Uma discussão que se arrastou durante anos nos tribunais brasileiros acerca da possibilidade ou não dos estados cobrarem
o ITD, perdão, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, na ausência de lei complementar federal. Na ausência de lei complementar federal. Essa discussão ela é muito interessante. Ela é uma discussão bastante antiga, tá? E de onde vem essa discussão? O artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, ao tratar do ITD, ele prevê no inciso 3 que a competência para sua instituição será regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Então, nesse caso especificamente, a necessidade de lei complementar é enorme para que haja a cobrança do ITD. Esse assunto, então, entra em pauta de julgamento no STF há anos, eu diria aí que há mais de 20 anos, esse assunto é discutido lá no STF, porque essa lei complementar não existe. O CTN é a lei complementar que trata do ITD, mas o CTN não prevê essa possibilidade. Não prevê essa possibilidade. E o STF, historicamente, um voto capitaneado pelo ministro Ricardo Lewandowski, o STF, historicamente, entendia pela aplicação do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, que diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e aí tem todos os assuntos, parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se não tiver lei geral, o Estado exerce a competência legislativa plena, diz o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. 24, parágrafo 3º da Constituição. E aí, eu vou lá para o 34, parágrafo 3º do ADCT. Então faz a remissão, por favor, do 24, parágrafo 3º da Constituição para o 34, parágrafo 3º do ADCT, tá? E aí você vai lembrar o seguinte: olha, promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. Ou seja, você tem aqui um arcabouço constitucional permitindo que os estados tratem do assunto por lei própria. Ou seja, o STF, um voto ministro, Ricardo Lewandowski, autorizou que os estados exigissem o ITD com base em lei própria, considerando o exercício da competência prevista no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, com 34, parágrafo 3º do ADCT. Ocorre que esse assunto, obviamente, foi debatido por muito tempo e chegou, por fim, a julgamento no STF em março de 2021. E em março de 2021 foi, então, consolidada a jurisprudência do tema 825 da repercussão geral, que vocês acabam de ver aí. É vedado aos estados, ao Distrito Federal, instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Por que o STF chegou a essa conclusão? Né? Com base em quê? O STF chega a essa conclusão com base no fato de que há o risco, a competência, né? Há uma divergência acerca da competência. Porque seria o último domicílio do de cujos no Brasil ou seria o domicílio dos herdeiros? Ou seja, sem a lei complementar, os estados vão prever simplesmente que incide neles, para eles, no último domicílio, né, em razão de ser o último domicílio de cujos. Mas estaria errado se um estado previsse que é o último domicílio, que é o domicílio do herdeiro? Não estaria. Então o STF entendeu, pela aplicação do artigo 146 da Constituição, que diz no seu inciso 3 que conflitos de competência em matéria tributária têm que ser solucionados por lei complementar. Então, nesse caso, como a incidência do ITD pode gerar um conflito de competência em potencial,
haveria necessidade de lei complementar, não cabendo aos estados o exercício da competência legislativa plena em razão da ausência de previsão constitucional, em razão da ausência de previsão, ausência de previsão em lei geral, tá bom? Então, o tema 825 foi resolvido pelo STF. Aliás, a propósito, em janeiro de 2021, o STF também adotou mais uma decisão com relação à necessidade de reserva de lei complementar muito relevante. Foi no caso do DIFAL de ICMS, né? A Constituição teve sua redação alterada, o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º da Constituição, tiveram redação alterada pela Emenda Constitucional 87, trazendo a possibilidade, né, de cobrança do diferencial de alíquota de uma forma diversa do que era antes da emenda. E nesse caso, emblematicamente falando, a regulamentação da alteração constitucional foi feita por convênio, foi o convênio 93. O STF então entendeu que não caberia ao convênio regular a Constituição, havendo a necessidade de lei complementar. E aí o STF, como forma de proteger os estados, né, numa decisão super consequencialista, o STF então adota a inconstitucionalidade a partir de 2022, para que os estados pudessem então, enfim, para que houvesse, na verdade, a possibilidade do Senado Federal, do Congresso Nacional, né, editar a lei complementar necessária para que houvesse então a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS na forma do artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º da Constituição. Então, é de profunda relevância essa reserva de lei complementar em matéria tributária. Essa reserva de lei complementar em matéria tributária, ela é fundamental. Então, assim, lembre-se do artigo 146, inciso 3, é um assunto para você que está fazendo prova, para a Procuradoria, ele é extremamente relevante, extremamente importante, tá? Bom, dito isso, a gente vai, eu brinco falando que o próximo tema, esse é a tese do século, né, para os estados. Essa é a tese do século dos estados. O julgamento do recurso extraordinário 714 e 139 de Santa Catarina. É o tema 745 da repercussão geral. 745 da repercussão geral. Nesse caso, foi o julgamento da seletividade do ICMS. Essa discussão ela é antiga, muito antiga. Porque o que acontece? O que é o princípio da seletividade? A seletividade é um princípio que se aplica em razão da essencialidade do produto sobre o qual o tributo está incidindo. Ou seja, se o produto é essencial à vida humana, pelo princípio da seletividade, a alíquota tem que ser baixa. Se o produto não é essencial, pelo princípio da seletividade, a alíquota tem que ser alta. Produto essencial, alíquota baixa. Produto não essencial, alíquota alta. Ok? Beleza. Então, considerando essa discussão, a gente vai encontrar na Constituição a aplicação do princípio da seletividade, obrigatoriamente, somente para um único imposto, que é o caso do IPI. O artigo 153, parágrafo 3º da Constituição, para ser mais exato, no inciso, pegando aqui que eu não lembro o inciso de cabeça, o 153, parágrafo 3º, inciso 1, diz que o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. Será seletivo. Veja, se trata de uma obrigatoriedade, a Constituição não abre margem para discussão. Será seletivo e acabou, tem que ser, não tem para onde fugir. Tem que ser seletivo em razão da essencialidade, querido. Se você não aplicou, está errado. Então, é por isso que hoje o produto menos essencial tem a alíquota mais alta, como é o caso do cigarro. O cigarro tem a alíquota de ICMS mais alta do Brasil.
O cigarro tem alíquota de 300%. Por quê? Porque o cigarro não é efetivamente um item essencial à vida humana. Pelo contrário, né? O cigarro tira a vida humana. O cigarro, ele mata. Então a alíquota do IPI do cigarro ela é altíssima, porque o produto não é essencial. Já no tocante aos itens da cesta básica, por exemplo, o IPI ele tem que ser baixo. Nos itens da cesta básica, o IPI ele tem que ser baixo. Por que o IPI tem que ser baixo nos itens da cesta básica? Porque são bens essenciais à vida, né? A alimentação básica e etc. Só que você percebe que a Constituição ela é muito clara. O IPI será seletivo. Será seletivo. E o IPI tem mais uma característica interessante, né? É importantíssimo lembrar que o IPI ele é um imposto extrafiscal, portanto, ele é um imposto que é utilizado para interferir na atividade econômica. Então, por ser um imposto extrafiscal e seletivo, o IPI ele vai incidir de forma mais pesada para aquilo que é menos essencial e de forma mais leve, mais branda para aquilo que é de forma mais pesada para aquilo que é menos essencial e de forma mais branda para aquilo que é mais essencial, de modo a garantir o acesso à dignidade da pessoa humana a toda a população. O debate surgiu, então, com relação ao ICMS. Porque o nosso constituinte, às vezes eu não sei se é de má fé, eu não sei se é má intenção, sabe? Se é só maldade. Nosso constituinte, ele vira e fala assim, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3. O ICMS poderá ser seletivo em razão da essencialidade do bem. Poderá ser seletivo. Não será. Ele pode ser. Ele não vai ser seletivo obrigatoriamente. Ele pode ser seletivo em função da essencialidade do bem. O que significa isso? Significa dizer que o IPI, a Constituição diz que ele será. O ICMS, ele pode ser. Nós, advogados de contribuintes, o que nós fizemos? Pegamos a seguinte ideia. Ok, o Estado aplica a técnica da seletividade se quiser. Porque a seletividade não é princípio, é técnica. É uma técnica que vai permitir a aplicação do próprio princípio da capacidade contributiva. Porque se o bem ele não é essencial, a alíquota tem que ser mais alta, porque quem vai comprar é quem é rico, a priori. Tirando o cigarro, né? Que é o viciado. Mas, nesse caso, então o argumento do contribuinte era muito simples. Ok, pode ser seletivo. Todavia, se for aplicada alíquota diferenciada, ou seja, se o Estado tiver uma alíquota só para tudo, ok, não precisa ter alíquota diferenciada para aquilo que é mais essencial. Agora, se o Estado tem alíquotas diferenciadas, uma alíquota base, 18%, uma alíquota para bebida alcoólica, 25%, uma alíquota para energia elétrica, 32%. Se o Estado tem alíquotas diferenciadas, tem mais de uma alíquota, a aplicação do princípio da seletividade passa a ser obrigatória. Esse é o argumento. Afinal de contas, a seletividade é facultatividade. Claro, a Constituição deixa claro, facultativo, facultado aos Estados adotarem a seletividade. Mas, se o Estado tem alíquota diferenciada, a seletividade ela é obrigatória, com o objetivo de garantir à população o acesso ao mínimo existencial, com o objetivo de garantir à população o acesso à dignidade da pessoa humana. E esse é o ponto. Esse é o ponto nodal da nossa conversa. O acesso à dignidade da pessoa humana deve ser resguardado pelo princípio da seletividade em razão da essencialidade. Então, Estado, se você tem a alíquota diferenciada, Estado, que seja, então, aplicada a seletividade, de modo que o item mais essencial tem alíquota menor e o item menos essencial tem alíquota maior. Não foi diferente o entendimento adotado pelo STF, adotada pelo legislador estadual. A técnica
da seletividade em razão do ICMS discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. E esse caso aqui, gente, ele é um caso muito interessante, porque ele, na verdade, é uma discussão provocada pelo consumidor final. E o ICMS, porque para o contribuinte de direito não faz a menor diferença. Mas, nesse caso, como a energia elétrica e a telefonia são serviços delegados, né, serviços concedidos, serviços públicos que seguem a Lei Geral das Concessões, serviços públicos concedidos, o STJ entendeu que nessas hipóteses de serviços públicos concedidos é plenamente possível que o consumidor final ingresse com a ação judicial para discutir o ICMS, fugindo da vedação do artigo 166 do CTN, combinado com a súmula 546 do STF. Então, você afasta o artigo 166 do CTN, a súmula 546 do STF, e diz, olha, quem vai entrar com a ação é o consumidor final. Quem vai entrar com a ação é o consumidor final. É o consumidor final que vai suportar esse ônus financeiro. E a Lei Geral das Concessões é clara no artigo 9º que qualquer alteração tributária impacta na revisão da tarifa. Então a companhia de energia e a companhia de telefonia, elas não repassam o ICMS porque querem. A revisão da tarifa ela é automática. A revisão da tarifa ela é absolutamente automática. Então, os consumidores ingressaram com a ação judicial, e o leading case é um caso das lojas americanas, e foi bem sucedido. O STF, agora em dezembro de 2021, entendeu que a seletividade ela passa a ser obrigatória a partir do momento que o Estado tem alíquotas diferenciadas. A partir do momento que o Estado tem alíquotas diferenciadas. Agora, a grande novidade desse julgado, enfim, e aí eu falo sobre isso em todas as minhas redes sociais, no meu podcast, que se chama Tributologia, eu sempre falo sobre isso. O consequencialismo jurídico está chegando a pontos impossíveis de mensurar. Nesse caso, especificamente, em razão do impacto orçamentário, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para 2024. 2024. Então, o contribuinte vai continuar pagando ICMS inconstitucional até 2024. Até 2024. E o pior, resguardou o STF o direito à restituição para quem entrou com ação até fevereiro de 2021, que foi o início do julgamento. Depois foi suspenso, voltou e tal. Só para quem entrou até o início. Quem entrou com a ação depois do início do julgamento vai perder. Vai perder, porque o tributo ele vai ser inconstitucional somente a partir de 2024. Um julgamento consequencialista, garantindo a proteção do orçamento público. Esse é o grande objetivo do STF no ano de pandemia. A Procuradoria do Estado hoje e a Procuradoria da Fazenda Nacional, dos municípios, enfim, as procuradorias hoje têm ao seu lado os tribunais superiores. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, dito isso, eu encerro aqui. Esse foi o nosso último ponto dos principais julgados que eu queria esmiuçar com vocês, trazer o assunto de forma plena, de forma completa, para que você pudesse, então, estar apto a responder qualquer questão de forma mais completa possível que envolva esses assuntos. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Não tenho palavras para agradecer essa atenção e me coloco 100% à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem contar comigo que eu estarei disponível. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.